A icônica jornada do apóstolo Felipe, o plano divino revelado no deserto Transformador no terceiro ano de Joaquim, enquanto a cidade de Jerusalém pulsava com fervor espiritual e a mensagem do Evangelho começava a ser compartilhada, a obediência era essencial. O apóstolo Felipe, um dos diáconos escolhidos, caminhava sob um sol escaldante, o calor do deserto ardendo sobre sua pele. Ele sempre foi um homem de fé fervorosa e seu coração estava voltado para a obra de Deus. A cada passo que dava, sentia a presença do Espírito Santo guiando sua jornada. Os ventos quentes levantavam a poeira do chão seco. A aridez do deserto entre Jerusalém e Gaza não se parecia em nada com a vida vibrante da cidade. Contudo, ali, no coração da desolação, a voz do Senhor ressoou claramente em seu espírito: levante-se e vá para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Sem hesitação, Felipe obedeceu, não compreendendo completamente o plano de Deus, mas confiando em sua soberania. Enquanto avançava pela estrada solitária, um carro surgia à distância. Era um etíope, um alto oficial das finanças da rainha Candace, que buscava entender as Escrituras. Com fervor, ele lia o profeta Isaías, embora seu coração estivesse permeado de dúvidas. A quem se refere o profeta? O etíope pronunciou, sua voz carregada de confusão. Era um momento sublime que ecoava as incertezas de muitos em sua busca por significado. Sentindo o impulso do espírito, Felipe aproximou-se do carro e, com coragem, respondeu: sobre quem leem, ó caro oficial, eu posso lhe explicar. Com cada palavra que saia de sua boca, Felipe não apenas contava a história de um homem que já viera, mas revelava o Evangelho de Jesus Cristo que havia cumprido as promessas proféticas. Ele falava do cordeiro que foi imolado, das feridas que trouxeram cura, da salvação que já transbordava para todos os povos. À medida que o carro avançava, a conversa entre eles se aprofundava. A revelação do Evangelho desafiava fronteiras culturais, e a transformação espiritual florescia. O etíope, que um dia seria visto como um estrangeiro, agora se tornava parte da família da fé. A alegria se intensificava quando o etíope avistou água e pediu, com fervor: aqui está a água. O que me impede de ser batizado? A tensão na atmosfera era palpável, um momento de escolha divina. Felipe sabia que a aceitação do Evangelho em seu coração era a culminação de uma nova vida. Sem hesitar, ele conduziu o oficial até a água e, com um simples gesto, realizou o batismo. Ao emergir da água, o etíope, iluminado pela nova verdade, representava a gloriosa aliança de Deus com a humanidade. Assim que Felipe proferiu palavras de louvor ao Senhor, um vento súbito o envolveu. Em um instante, ele foi levado pelo Espírito do Senhor para longe, deixando o etíope jubiloso, agora transformado em um novo filho da promessa. O deserto que antes era desolação agora se tornará um testemunho da intervenção divina. Que mais o Senhor estava prestes a revelar na jornada daquele evangelista? Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto Felipe se encontrava em outro local, a missão divina lhe revelava novos desafios. O eco da fé do etíope certamente começaria a moldar o futuro da igreja, e a jornada de Felipe ainda estava apenas começando. À medida que a obra do Senhor se desdobrava, a expectativa por novos encontros e salvadores se intensificava. Um novo capítulo aguardava na história da redenção. O mistério da revelação divina, o encontro com um homem de Cesarea Filipe, agora no meio de uma nova cidade, foi encontrado em Azoto, onde proclamou a palavra de Deus em todas as cidades, até chegar a Cesareia, cidade à beira-mar que exuberava como uma joia à luz do sol. Era um lugar de comércio vibrante e cultura diversa, um ponto de encontro de nações e línguas.
A alegria do Evangelho que transbordava de seu coração era palpável e o Espírito Santo guiava a cada passo, levando-o a compartilhar a mensagem de salvação com cada alma que encontrava à medida que passou pelas ruas de Cesareia, viu homens e mulheres reunidos nas praças, todos presenciando os ecos de promessas antigas se revelando em Cristo. Ele falava com autoridade e suavidade, convicto de que o Senhor estava a preparar corações para receber a mensagem do Evangelho. Um dia, enquanto Filipe pregava, uma multidão se formou em torno dele. Entre eles estava um centurião romano, cujo nome era Cornélio, um homem temente a Deus, mas que ainda não conhecia a salvação através de Jesus. Cornélio se destacava por sua generosidade, mantendo uma vida de devoção em oração, mas seu coração ansiava por algo mais, a plena revelação do Messias. Enquanto o centurião escutava atentamente, uma voz clara ressoou em seu espírito, uma visão lhe foi dada. Ele deveria enviar mensageiros a Jope, e chamar o apóstolo Pedro, um homem de Deus, que lhe falaria coisas que ele precisava ouvir, que lhe mostraria o caminho da verdade. A cena se desenrolava com a intensidade de um plano divino, um plano que uniria gentios e filhos de Abraão sob uma nova aliança. Ao mesmo tempo, Felipe, em sua fervorosa missão, recebeu um aviso no seu ser. O Espírito de Deus falou-lhe: levante-se e vá até a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, a estrada deserta. Não era a primeira vez que ele se via seguindo ordens divinas, mas a urgência dessa comunicação era palpável, como se um novo esforço se preparasse no horizonte. E ele obedeceu rapidamente. Ao longo do caminho, Felipe sentiu um eletrizante desejo de saber o que Deus estava prestes a fazer. Ele caminhou com passos firmes, sua mente repleta de expectativa e de reverência à soberania de Deus. Ele sabia que a jornada não era apenas sobre um homem, mas sobre toda uma nação que estava prestes a ser alcançada pela luz do Evangelho. Quando chegou ao local desejado, aconteceu uma cena inesperada. O Senhor lhe mostrou um grupo de homens, os enviados de Cornélio, buscando o apóstolo Pedro. Eles eram gentios, e a cultura que representavam estava distante das tradições israelitas. No entanto, Felipe soube que o ativo envolvimento do Espírito Santo estava para unir os corações de homens de todas as nações pela fé. Vão, pois, e chamem o homem de Deus, ele disse a si mesmo. O Senhor está prestes a fazer algo extraordinário. Com esse pensamento, Felipe sentiu um profundo senso de provisão celestial. Ele se dirigiu aos mensageiros, e ao abordar o grupo, viu a mão de Deus se movendo na unidade que somente poderia ser obra do Altíssimo. O que se seguiria nessas interações mudaria o curso da história. As promessas feitas a Abraão estavam se cumprindo em um movimento que transcenderia as fronteiras e levaria o Evangelho até os confins da terra. E assim, enquanto Felipe estava em Cesareia, a revelação de Deus ficava cada vez mais evidente. A profecia de Isaías ecoava nos corações: as nações virão à sua luz e os reis à claridade de seu nascer. Era um novo amanhecer, e no horizonte, um novo propósito estava prestes a se revelar, determinado pelo plano soberano de Deus. Qual seria o desenlace dessa união singular, quando a verdadeira mensagem de esperança e salvação se encontrasse com o desejo de Cornélio? Felipe, ao se aproximar dos mensageiros de Cornélio, sentiu a presença do Espírito Santo encher o ambiente como um vento forte. Ele percebeu que a soberania de Deus estava em ação, preparando o terreno para um evangelho que não conhecia barreiras. A união de judeus e gentios estava prestes a dar os primeiros passos, transformando vidas por meio da promessa que atravessava gerações. Sou eu, Filipe, a quem procurais? Perguntou ele, com um tom que misturava autoridade e gentileza. Os homens, sinceros e reverentes, responderam ansiosamente. Estamos enviados de Cornélio, um centurião, homem justo e temente a Deus, para pedir a tua presença em sua casa. Ele anseia por ouvir a palavra que Deus te deu. Felipe, imbuído de uma profunda compaixão, sabia que aquela não era uma simples busca por um discurso, mas um clamor de um coração sedento pela verdade. Ele concordou em acompanhá-los, sentindo que aquele chamado estava dentro do grande plano de Deus para a humanidade, conforme as palavras proféticas que ecoavam na eternidade. Na jornada até a casa de Cornélio, cada passo de Filipe era marcado por um dualismo sagrado de expectativa e temor. Ele sabia que estava prestes a propagar a mensagem daquela que era a luz do mundo. A estrada que levava ao lar do centurião parecia fluir com a história dos que antes haviam buscado a justiça e a redenção.
Era como se a terra sob seus pés testemunhasse a convergência de todos os que um dia olharam para cima em busca de salvação. Ao chegar, Cornélio o aguardava com fervor. O centurião, cercado por familiares e amigos, aguardava a revelação que mudaria suas vidas. No instante em que Filipe cruzou o limiar da casa, um silêncio reverente tomou conta do ambiente, como se a própria criação estivesse prestando atenção ao que estava para acontecer. Eu sou um homem comum, começou Filipe enquanto os olhares se fixavam sobre ele. E vos trouxe uma palavra que transformará a escuridão em luz. A mensagem que trago é a da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o cumprimento das promessas dadas aos nossos pais e também a vocês, gentios. Cornélio, tocado pela unção que emanava de Filipe, prostrou-se aos seus pés, desejando honrar aquele que trazia o Evangelho. Mas Filipe, ciente da igualdade oferecida por Cristo, levantou-o e declarou: levanta-te. Eu também sou homem como tu. O tom de humildade e servidão de Filipe quebrava barreiras sociais e culturais, pois, em Cristo, não havia judeu nem grego. Enquanto ele compartilhava a história de Jesus, o Espírito Santo começou a mover-se entre os ouvintes. Palavras de esperança e testemunho da ressurreição enchiam o ar, e cada coração pulsava em sintonia com a verdade proclamada. Quando ele mencionou o batismo, os olhos de Cornélio brilharam com fé. Podemos, acaso, proibir a águas quem recebeu o Espírito Santo assim como nós? Exclamou Filipe, lembrando das palavras que afirmavam que aquele que crê será salvo. Neste momento, a presente transformação divina não se limitava apenas a Cornélio, mas a todos os que estavam presentes, pois brotava a fé, e almas estavam ardendo em chamas de evangelização. Eram frutos do amor transbordante de Deus, que reunia nações e raças sob a bandeira do seu Filho. Ao final, quando o batismo foi celebrado, uma alegria indescritível reverberou nas almas repletas de esperança e nova vida. Mas enquanto as águas se agitavam, uma nova voz ecoava no coração de Filipe, um sussurro divino que murmurava a revelação do futuro. Essa primeira colheita é apenas o início, Filipe. As nações se levantarão, o evangelho da salvação se espalhará até os confins da terra. Assim, à sombra de um novo amanhecer espiritual, a missão de Filipe em Cesareia se tornava uma peça fundamental no grande quadro de Deus, revelando um plano que ainda estava por se desdobrar. O evangelho das nações estava prestes a entrar em uma nova era, e Filipe era apenas o precursor de um esplendor divino ainda maior que se aproximava. Filipe, agora imerso na alegria da nova conversão, sentiu que o Espírito Santo não cessava de atuar em seu interior. Após o batismo, uma paz sobrenatural envolveu não apenas a casa de Cornélio, mas todos os corações presentes. Os gentios, antes afastados, agora estavam recebendo a promessa, como a árdua espera que se transforme em alegria efusiva. Na quietude do momento sagrado, após as águas se assentarem, uma nuvem de expectativa pairava. Filipe olhou para Cornélio, seus olhos refletindo a luz da verdade que havia sido revelada. O que deve ser feito agora? Perguntou o centurião, sua voz traindo a profunda transformação que experimentava. Filipe sorriu, piscando contra a radiante luz do Espírito. Agora devemos testemunhar e espalhar o que recebemos. O Espírito que nos uniu é aquele que nos envia. Mas, enquanto palavras de encorajamento e motivação saíam de seus lábios, um novo sopro do Espírito Santo começou a envolvê-lo de maneira inusitada. O olhar de Filipe se afastou, como se visse algo que estava fora do mundo físico. Cornélio e os seus, percebendo que algo sobrenatural acontecia, travaram um inesperado silêncio. Levanta-te, Filipe, sua voz interior ecoou, forte e clara, como um chamado divino. Vais para o sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Há um homem etíope esperando por ti, um oficial das finanças da rainha de Etiópia, que busca a compreensão da verdade. Vai ao seu encontro. A ordem transcendeu a lógica da razão, sob a influência do Espírito. Filipe não hesitou. Antes mesmo de assimilar completamente a magnitude da missão, sentiu a irresistível necessidade de obedecer. Ele se despediu de Cornélio e dos outros, prometendo retornar, mas o chamado de Deus pulsava em seu ser como um tambor sagrado. Não se preocupe, meu irmão, Cornélio disse, a tristeza em sua voz sendo entrecortada pela esperança. Aqui, em minha casa, a palavra de Deus frutificará. Que o Senhor te guie em tua jornada. Filipe se retirou,
seu coração cheio de confiança e expectativa, enquanto se dirigia para a estrada desolada. O calor do dia parecia enfatizar a grandeza do seu chamado, cada passo o aproximando do que lhe havia sido revelado. Passou por cidades e aldeias, sem olhar para trás. Ele sabia que o Senhor tinha um plano que iria além de sua compreensão. E quando chegou à estrada que leva a Gaza, viu um carro, elegante e majestoso, que se destacava entre o entorno árido. Dentro dele, um homem, o etíope, estava lendo as Escrituras, um rolo de Isaías. Com cada palavra que saía de seus lábios, a busca ansiosa por verdades sagradas estava escrita em sua face. Felipe, movido pelo Espírito, correu até ele. Compreendes o que lês? Ele perguntou, sentindo a urgência da missão. O etíope olhou para ele, confuso. E como poderei entender se alguém não me guiar? Ele estendeu o rolo, repleto de perguntas, ansioso pela luz da revelação. Felipe, com amor e sabedoria, subiu no carro e, começando pela passagem de Isaías, como uma ovelha foi levada ao matadouro, explicou a mensagem de Cristo. À medida que o Evangelho brotava, corações se abririam e almas seriam iluminadas. O Espírito já havia preparado a colheita. Eis aqui água. O que impeço de ser batizado? O oficial exclamou, com uma fé ardente, enquanto o carro se detinha junto a uma fonte. Felipe sorriu, sua missão se manifestando em cumprimento. Mas enquanto eles desciam juntos, uma nova revelação se erguia em sua mente, uma chama acesa por Deus. Nos lugares mais imprevistos, o Senhor fará surgir uma colheita. Esta história de amor e salvação que começou em Cesareia se espalhará como o sol que rompe a escuridão. Assim, a jornada de Felipe desabrochava em um plano maior do que ele poderia imaginar, onde cada passo e cada encontro eram ardentemente orquestrados pela soberania divina. E, em seu coração, ressoava uma pergunta eterna: o que mais Deus tem preparado para aqueles que creem e aguardam com expectativa? Diante desse mistério glorioso, a beleza do processo divino estava apenas começando a ser revelada, enquanto as nações se preparavam para mensagens das boas novas, gestando um avivamento que estava prestes a se desdobrar por toda a terra. Enquanto Felipe e o etíope emergiam das águas, uma nova aura de esperança pairava sobre eles. O oficial, agora batizado nas águas que simbolizavam sua nova vida em Cristo, sentia o peso das incertezas ser substituído por uma profunda paz. E, com grande fervor, perguntou a Felipe: qual é o próximo passo em nossa jornada? Felipe, ainda imerso na presença do Espírito Santo, respondeu com ardor: agora, vamos ao seu lar, contar aos seus o que Deus fez. A grande obra que começou aqui se estenderá e se espalhará como um fogo, trazendo vida onde antes havia seca. Assim, como um homem renovado, o etíope conduziu Felipe em seu carro, e ao longo da estrada árida, começou a compartilhar da sua vida, das suas dificuldades e das expectativas que tinha como oficial das finanças da rainha. Mas ao mesmo tempo, sua alma clamava por um propósito maior. Como posso levar essa verdade aos meus irmãos em minha terra? Eles estão tão perdidos, lamentou ele, sua voz trêmula. Felipe olhou para o céu, onde o sol começava a se pôr, e com firmeza respondeu: Deus irá preparar o seu caminho, assim como fez comigo. Ele se utiliza dos corações sedentos por justiça para frutificar o seu reino. Enquanto seguiam, uma presença pesada tomou forma no ar. Ambos sentiram uma inquietação que não era deste mundo. Com insight sobrenatural, Felipe reconheceu que o Senhor estava prestes a realizar algo grandioso. Naquele momento, a figura de um anjo surgiu na luz celestial, pairando não longe deles. O etíope, ao avistar o ser resplandecente, ficou estupefato, e uma nova esperança brotou em seu coração. Não temas! O anjo proclamou com uma voz suave, mas poderosa. A mensagem que você recebeu é a luz que iluminará a Etiópia. Vá e conte ao seu povo sobre o Filho de Deus. O tempo de sua revelação se aproxima. Você é escolhido, e muitos virão a crer através de você. Felipe sentiu a eletricidade do Espírito Santo como nunca antes. A visão gloriosa selava a missão que havia sido colocada em suas mãos. O oficial etíope, tocado pela magnificência da mensagem angelical, gritou: Amém. Que assim seja. Irei e falarei com confiança da verdade que agora conheço. No entanto,
Enquanto se preparavam para seguir adiante, uma sombra de angústia cobriu o coração de Felipe. O Espírito começou a falar novamente em sua mente: agora, vai e obedeça, pois há um povo que ainda clama nas trevas. Esta é uma parte do plano, mas a colheita será maior do que imaginam. Espírito Santo, ele murmurou, que mais é necessário? Qual é o tecimento que entrelaça nossas histórias neste plano tão vasto? E antes que tivesse tempo de processar totalmente o que ouvirá, uma sensação de urgência irrompeu no ar. Com um sopro sutil, o Espírito retirou Felipe do carro, levando-o a um lugar elevado próximo ao caminho. A paisagem desértica se desfez, e à sua frente, uma visão impressionante de povos de diversas nações aparecia em ordem significativa como ovelhas, sedentas por ouvir a verdade da luz. As palavras de um antigo profeta ecoaram em sua mente: e servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará o mal do meio de vós. Êxodo 23h25. Com renovado vigor, Felipe confrontou a glória visível de Deus, e em seu interior nascia a percepção de que cada encontro, cada conversa e cada ato de fé tinha um impacto que reverberaria para as gerações vindouras. O plano é muito maior, Senhor, ele confidenciou, do que um só homem pode entender. Mas, começa agora com um passo de fé. Assim, enquanto o etíope partia, Felipe percebeu que seu papel apenas começava em uma tapeçaria divina que se estendia por toda a criação. O mistério do reino de Deus estava se revelando de maneiras não previstas, e a história da salvação continuaria a ser escrita, não só em Jerusalém, mas em todos os cantos da terra. E assim, com uma expectativa ardente em seu coração, ele se preparou para a próxima etapa de sua missão sob a direção de um Deus que não conheceria limites. E o que mais está guardado? Ó Senhor, perguntou Felipe, para aqueles que se aventuram no desconhecido seguindo tuas ordens. Enquanto se afastava do deserto, ele sentia um tremor intenso no espírito, uma chamada a uma nova surpreendente jornada, um convite ao mistério divino que se desdobrava diante deles. Enquanto Felipe observava o etíope desaparecer na poeira do caminho, uma brisa suave dançou ao seu redor, como se a própria criação estivesse participando daquela obra divina. Ele sentiu um chamado pulsando em seu coração, e rapidamente se voltou para onde a voz do Senhor o conduziu. O ar agora vibrava com a expectativa de algo grandioso prestes a ocorrer. O Espírito Santo sussurrou em seu íntimo, instando-o a seguir adiante. Felipe, acatando a direção divina, começou a andar. Na sua mente, ecoavam as promessas de Deus, e sua fé ressoava com cada passo que dava. É a hora, pensou, dos que têm ouvidos para ouvir, ouvirem a verdade que certos não têm. E a história de Deus se estender-se-ia através das fendas do deserto árido, tocando os corações que clamavam por transformação. Enquanto caminhava, a luz do sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e púrpura. De repente, um som distante de vozes chegou até ele, vozes inquietas e tristes que cortavam o silêncio. O espírito de Felipe foi energizado por essa agitação. Estava claro para ele que um novo destino o aguardava. Ao se aproximar, Felipe avistou um grupo de pessoas reunidas, suas faces mostravam desespero e hesitação. Ele parou um momento, sentindo o peso da responsabilidade que agora repousava sobre seus ombros como apóstolo. Uma mulher à frente começou a levantar suas mãos, clamando com fervor: ó Senhor, onde está o nosso consolo? Onde está a luz em meio a esta escuridão? O coração de Felipe se contraiu ao ouvir as palavras. Ele sabia que aquele clamor por ajuda era um eco do próprio desejo de Deus por salvação. Através da multidão, uma voz peculiar blossomaria. Era um homem de semblante triste, com vestes rasgadas, que não se convenceu das respostas que alguém trouxe para ele nos dias de sua desesperação. Ele olhou para Felipe e seu olhar era como um mar de confusão profundo. Você é um portador de notícias? Diga-nos, viajante, onde podemos encontrar esperança? Perguntou o homem, seu olhar implorativo como uma flecha que atingia diretamente o coração de Felipe. Sem hesitar, Felipe contemplou o grupo. Com fé inabalável, ele ergueu a voz, deixando que o Espírito falasse através dele. Amados! Bradou ele, a luz que procurais não está longe, pois viemos do Senhor que é o caminho, a verdade e a vida. Ele se revelou a mim e agora me enviou a vocês. A vida que há em Cristo transcende o desespero.
Enquanto falava, a atmosfera ao redor mudou. Olhares incrédulos começaram a se transformar em atenções afiadas como lâminas. Ele viu um homem se mover ante a multidão e, pela primeira vez, uma centelha de esperança iluminou sua face. Sentindo o poder do testemunho, Filipe continuou: a mensagem que trago é de transformação. É tempo de entrega e reconhecimento que há um amor que nunca falha. Mais perto havia um escriba, que olhava desconfiado, pensativo do que escutava. Uma questão brotou em seu coração: como, então, pode o que é visto nesta terra valer para os invisíveis? Qual é a certeza que não cai sobre os pés do Senhor? Felipe, percebendo a predisposição da multidão para ouvir, respondeu com um fervor que não era seu, mas do Espírito: certo é que, no tempo certo, todas as promessas de Deus se cumprirão em unidade. Ele cuja boca falou: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21h05. Crede e recebereis. A multidão começou a murmurar entre si, pequenos incêndios de esperança acendendo-se em seus corações. Felipe então se lembrou de uma passagem do livro de Isaías: e todos serão ensinados por Deus, Isaías 54:13. Ele soube que era seu papel naquele momento iniciar uma nova obra de revelação. As palavras do apóstolo reverberaram entre os presentes, e muitos começaram a bendizer ao Senhor com vozes unidas. As sombras de tristeza foram dissipadas, e uma atmosfera elétrica de fé começou a permear o ambiente. Enquanto a noite avançava e as estrelas surgiam, uma nova questão pairava no ar: o que Deus ainda estava prestes a fazer naquele encontro divino? A certeza de que não era apenas um simples acidente, mas o início de uma missão maior ecoava no coração de todos. Felipe, com os olhos fixos na imensidão do céu, sentiu que algo ainda mais grandioso se aproximava. E a pergunta que ressoou em sua mente se fez clara: o que mais, Senhor, será revelado nesta jornada? Quais corações estão preparados para ouvir teu chamado que ainda não conhecem a verdade? Assim, com um fervor renovado, ele se preparava para a próxima cena da história divina, ansioso por descobrir as maravilhas que aguardavam aqueles dispostos a acreditar. A noite se aprofundava, e as estrelas brilhavam como testemunhas silenciosas do que o Senhor estava por fazer. Felipe sentia que a coragem e a esperança brotavam entre a multidão agora receptiva, mas ainda assim, uma indagação ressoava em seu espírito: quem comungará verdadeiramente da luz que assim ofereço? De repente, uma voz se destacou, cortando a atmosfera vibrante. Era uma mulher, de idade avançada, seus cabelos grisalhos contrastavam com o seu olhar vibrante e cheio de sabedoria. Felipe, viajante, se tu falas da verdade, como testemunharemos essa certeza? Pois nossos corações estiveram aprisionados nas trevas por muito tempo. A multidão permaneceu em silêncio, as palavras da mulher ecoavam na noite clara, peso e relevância em cada sílaba. Felipe percebeu que ali estava uma oportunidade singular para que a revelação de Deus se concretizasse. Compreendo que muitos têm lutar contra o descrédito, começou Felipe, mas é pela fé que recebemos as promessas. Lembrai-vos das vezes em que o Senhor se fez presente em meio aos errantes, das maravilhas que operou no meio de seu povo. Assim, evocando a memória do que o Senhor fez através de Moisés e os profetas, ele proferiu com grande fervor. Ele disse: eis que envio um mensageiro diante de ti, que preparará o caminho. Mateus 11h10. E hoje, ao vosso encontro, também ele faz por meio de mim, para que lembreis que não há um coração tão endurecido que o amor do Senhor não possa amolecer. Os olhares de muitos se arredondaram, e o vento pareceu soprar mais forte. A mulher, agora com lágrimas nos olhos, pediu: e como saberemos, ó Filipe, que a hora é esta? O homem justo ainda é somente um eco de nosso desejo, mas onde está a prova de que a esperança é algo mais do que mera ilusão? Com um brilho no olhar, Felipe tornou-se consciente da plenitude que se aproximava. Vejam, o próprio Senhor nos disse: buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Mateus 7h07. É tempo de abrir os corações e permitir que a verdade entre, mesmo que inicialmente a vista tenha sombra. Permiti-me orar ao Senhor pela manifestação do seu poder nesta noite. Felipe se prostrou, e a multidão o seguiu, batendo os corações em uníssono. Ele clamou com fervor, implorando ao Altíssimo pela confirmação do que o Senhor tinha reservado para eles.
Enquanto suas palavras subiam aos céus, a atmosfera ao redor tornou-se pulsante. Um tremor nas estruturas da confiança e expectativa fez com que muitos se aproximassem, suas vidas à beira da transformação. Quando a oração chegou ao seu clímax, uma luz resplandecente desceu entre eles, como se as próprias estrelas cedessem seu brilho ao grande feixe de glória divina. A multidão ficou em silêncio atônito e reverente. Os corações endurecidos começavam a ser aquecidos pela verdade pura e reveladora. Ainda há mais, disse Filipe, seu rosto iluminado pela presença do Senhor. Ele deseja que conheçais o poder da transformação através de seu Filho. E assim, as pessoas começaram a proferir palavras de adoração, e suas vozes subiram como um cântico ascendente ao céu. O desespero gradualmente se foi, transformado em um hino de louvor. E entre sussurros de gratidão e alegria crescente, um homem que se destacava no grupo, um orador muito cético, levantou a voz novamente. Mas onde vemos que essa luz não pode ser apagada? Que as promessas são fiéis. Felipe, com a desenvoltura que a revelação espiritual lhe concedia, respondeu, na verdade, é lançado o alicerce do que está por vir, pois a palavra do Senhor se cumprirá. O que foi prometido sempre encontrará cumprimento. Não temerei as trevas, pois tem um Deus que se fez homem entre nós. Enquanto as estrelas se alinhavam em testemunho do que estava por se desenvolver, Felipe soube que um novo capítulo se escrevia. O coletivo anseio por salvação se tornava agora um clamor claro que ressoava em direção ao céu. E assim a noite se tornou um palco de bênçãos, onde a palavra de Deus fazia morada no coração daquele povo. Felipe sabia que este não era o fim, mas de fato o início de uma obra ainda maior que a divindade estava prestes a realizar. Um pensamento inquietou sua mente, testando sua própria fé. Ao que parece, o povo que clama por libertação está apenas começando a tocar no que Deus tem preparado. E a pergunta pairou nos ares frescos da noite: quais serão os novos caminhos que ele abrirá? O que mais a senda da fé revelará na jornada daqueles que estão prestes a receber a boa notícia da salvação? A alvorada surgiu com um toque dourado no horizonte, e a luz do dia iluminou as faces dos que, naquela noite, haviam sido tocadas pela presença sobrenatural do Senhor. Felipe sentia o pulsar das esperanças reanimadas, e suas palavras reverberavam no ar como promessas divinas. Hoje, talvez, a luz tenha nascido em corações que antes se viam naufragados nas sombras. A multidão começava a se dispersar, mas o eco da transformação ainda fervilhava entre eles. Alguns, ainda sob o impacto do que experimentaram, falavam entre si sobre o poder do Deus que Filipe proclamara. Um jovem, com olhos questionadores, aproximou-se. Felipe, como saberemos que verdadeiramente fomos tocados pelo Senhor? A transformação que falas, pode ser real? Felipe sorriu e respondeu, vem, e verás. É na prática da fé, no caminhar diário, que a prova nascerá. Nossos próprios passos seguirão o caminho que ele traçou, e saberemos que somos guiados pela sua mão. Enquanto conversavam, uma movimentação à distância atraiu a atenção dos presentes. Um grupo de homens se aproximava, e seu semblante era só desconfiança e hostilidade. Havia entre eles líderes religiosos, que não viam com bons olhos as mudanças. O primeiro a falar foi um saduceu, com autoridade em cada palavra, quem vos deu a autorização para ensinar. Nossos cérebros não podem ser levados por ilusões sem base. Felipe, sem se intimidar, ergueu a cabeça e respondeu firme, é a verdade que liberta, ó homens de pequena fé. E a verdade é o que vos trago, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Com isso, a tensão no ar cresceu, e a multidão, que antes se mostrava receptiva, começou a sentir um medo súbito, como se as correntes da dúvida desejassem envolvê-los novamente. No entanto, a presença do Senhor pairava como um manto inquebrantável sobre aqueles que escolheram acreditar. Um segundo saduceu, mais venerável, aproximou-se, invejando a coragem de Filipe, mas também buscando evidência do que dissera. E qual é a prova de que o que afirmas existe nos céus? Que novo caminho Deus abrirá diante de nós? Nesse momento, Felipe sentiu uma onda de zelo divino inundar seu coração. Ele erguia seus olhos ao céu, e uma nova revelação brotou. Recordai o que foi dito, não me escolheram vós a mim,
mas eu vos escolhi a vós. João 15:16. Esta é a hora de olhar além do que vossos olhos podem ver, é o tempo de acreditar na manifestação do Eterno. Enquanto suas palavras ecoavam, o céu abriu-se levemente, e uma nuvem, brilhando com um fulgor raro, pairou sobre eles. A multidão, agora em uníssono, sentiu a presença do Senhor mais uma vez. Alguns foram tocados, prostrando-se em adoração, enquanto outros, apavorados com a manifestação, se afastaram. Os líderes, inquietos, sussurraram entre si, mas Felipe mantinha o foco em Deus, ciente de que a verdade notável que se manifestava entre ele e aqueles que queriam realmente ver era apenas o começo. Não temais, pois o Senhor é nosso refúgio. Ele ainda guiará os perdidos, e as promessas que hoje se apostam serão estabelecidas na eternidade. A multidão que permanecia, repleta de convicção renovada, clamou em uma só voz: nós vemos. Nós cremos. Pois a luz divina havia tocado suas almas, e eles não poderiam mais voltar às trevas. Felipe olhou ao redor, sentindo a responsabilidade pesando sobre seus ombros, mas também o encorajamento da presença de Deus. O que é tudo isso, senão um sinal do que virá? Um sinal de que ele está preparando os corações de todas as nações para sua palavra e propósitos. E assim, enquanto o dia avançava, o plano soberano de Deus se tornava cada vez mais claro. Eis que farei novas todas as coisas. Apocalipse 21:05. Porém, a multidão ainda não sabia do dia em que muitos dentre eles seriam chamados a proclamarem essa nova esperança a outras terras e povos. As perguntas permaneceram no ar. O que significa essa luminância? Para onde o Senhor os guiaria em seu sublime propósito? E a expectativa de um futuro transformador pairava como um mistério divino, aguardando para ser revelado a cada um que buscasse a verdade. O sol já estava mais alto no céu, refletindo sobre as cabeças da multidão que se dispersava aos poucos, mas a atmosfera estava carregada de expectativa. Felipe, em meio a fervor espiritual, sentiu seu coração acelerar com uma determinação crescente. O que havia começado como um pequeno grupo de discípulos agora se espalhava como um fogo inextinguível. Enquanto ele ia se afastando, um grupo de mulheres, com rostos iluminados e esperança nas mãos, se aproximou. Uma delas, com voz suave e mais firme, perguntou: Felipe, que devemos fazer agora? Como podemos participar do que Deus está realizando? Felipe olhou diretamente nos olhos de cada uma delas, reconhecendo a sede de verdade. A primeira coisa que deveis fazer é se arrepender e crer no Evangelho. A transformação de vossas vidas começará a ocorrer à medida que aceitardes esta verdade. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3:19. As mulheres assentiram, e a primeira delas, com lágrimas nos olhos, declarou: faço isso. Eu creio. E suas palavras eram como um eco de fé nas paredes da cidade, tocando os corações daqueles que estavam ao redor. Felipe, incentivado pela coragem delas, começou a falar sobre a promessa de Deus, sobre como ele houve prometido enviar seu Espírito Santo para habitar dentro de cada um que o aceitasse. A multidão, agora mais interessada, começou a se aglomerar novamente. Estavam sedentos pela mensagem de esperança e mudança. Entretanto, os líderes religiosos, agitados e enraivecidos pela crescente aceitação do ensinamento de Felipe, se reuniram em um cantinho e tramavam suas ações. Esse homem deve ser silenciado. Ele fala como se tivesse autoridade. O saduceu que anteriormente questionara Felipe, agora ardia em indignação. Isso é uma ameaça direta à nossa influência. Não podemos permitir que essa nova seita ganhe poder. O ar estava eletrificado com tensões ocultas, enquanto Felipe continuava a compartilhar as boas novas. Ele não percebia a nuvem escura que se formava ao redor dele, sua fé em Deus mais forte do que qualquer perigo. E disse-lhes: Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. O clamor de um homem, que um dia foi cego e agora apresentava uma visão nova e vívida, ecoou entre o grupo: ele nos deu vista ao que antes éramos incapazes de ver. As palavras de Felipe penetravam na alma da multidão, e à medida que muitos se convertiam, uma síndrome de unidade e fé se desviava das sombras em direção à luz. Contudo, a oposição não estava pronta para se render.
O espírito da resistência estava se armando. Como as vozes de adoração e gratidão subiam aos céus, os líderes, tomados pelo medo, decidiram agir. O saduceu mais velho declarou: precisamos confrontá-lo. Se deixarmos que isso continue, todos crerão nele. Com a determinação de um exército, eles se dirigiram a Filipe, interrompendo sua pregação. Parai com isso! Gritaram. Acabais de nos levar a uma nova era de confusão. Em nome das Escrituras, calai-vos. Felipe, sentindo o peso da adversidade, ainda assim, com compaixão e firmeza lançou um olhar de amor. A verdade não pode ser calada, pois está arraigada nos corações dos que creem. E ali, em meio ao tumulto, algo monumental estava se preparando para acontecer. Era um dia que o céu aguardava. Enquanto a batalha espiritual se intensificava, Filipe levada diante do povo mais uma vez, Deus não se esqueceu de suas promessas. Tempo virá quando o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne, e quando isso acontecer, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. Assim, a verdade pairava no ar como um perfume suave, mas também se tornaria um desafio. O plano soberano de Deus começava a se desenrolar, e em breve muitos seriam chamados para uma jornada não apenas de fé, mas de ação. A pergunta que ardia estava prestes a estourar: estarão prontos para responder quando seu chamado chegar? A tensão espiritual se acentuava à medida que as vozes dos líderes religiosos ecoavam entre os corações que ansiavam por libertação. Felipe, sustentado pela força do Espírito, sabia que sua missão transcenderia a resistência que se manifestava. Ele olhou nos olhos da multidão e disse com determinação: ainda que enfrentemos adversidade, as promessas de Deus permanecem firmes. Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Não permitirei que o medo impeça a revelação dessa verdade. As palavras de Filipe pairaram no ar, e muitos começaram a se adentrar mais em sua mensagem, a esperança crescendo em seus corações, como flores abrindo-se ao calor do sol. Ao mesmo tempo, um grupo de saduceus se tornava cada vez mais fervoroso, seus rostos embaçados pela indignação. Tu, homem ousado! Que ousadia é essa de falar assim? Retrucou um dos líderes, seus olhos estreitando-se com preconceito. Tu falas como se tivesses um conhecimento maior do que nossos ancestrais. Mas Filipe, imbuído do fervor do Espírito Santo, respondeu com calma e determinação. É pela revelação de Deus que falo. Ele, que chamou as trevas à luz, agora nos convoca a sairmos da prisão da ignorância. Eu trago uma palavra de salvação. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo 3:1. Mas é neste tempo que a luz brilhará com mais intensidade. Enquanto a multidão começava a reagir ao fervor de Filipe, muitos viam ali uma oportunidade de ver a verdade se manifestar em suas vidas. A atmosfera se tornava elétrica, os corações que anteriormente estavam em dúvida agora pulsavam como tambores de um exército que se preparava para a batalha da fé. Os líderes, cada vez mais agitados pelos ecos das transformações ao seu redor, decidiram que era hora de atuar com mais severidade. Chamem os guardas e tragam este homem. Que ele desfrute de uma audiência para responder às suas transgressões. A multidão tremia em expectativa. O próprio Filipe não sabia o que o aguardava, mas sentia que a mão do Senhor estava sobre ele, preparando-o. A pressão da oposição espiritual apenas despertava mais o chamado que ardia em seu ser. Deus não me trouxe até aqui para eu calar. Ele me trouxe para proclamar. E eu sou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28:20, bradou ele, suas palavras reverberando em coro de determinação por cima da multidão. E assim, como que em resposta à ousadia de Filipe, os guardas se aproximaram, e a multidão silenciou, suas esperanças agora entrelaçavam-se com suas inquietações. Vem conosco, ordenou o saduceu mais velho. Terás uma palavra no tribunal da nossa religião. A mente de Filipe estava focada, mas seu coração estava em paz. Ele sabia que esta era mais uma parte do plano divino, um novo campo para testemunhar a grandeza de Deus. Façam o que é mandado, mas lembrem-se,
a verdade do Senhor não pode ser detida a ponto ao serem levados. O coração de Felipe pulsava em expectativa, não temendo o que poderia acontecer, mas ansioso pelas novas oportunidades de graça e salvação. Quando chegaram ao tribunal, a atmosfera estava carregada de murmúrios, um misto de incerteza e determinação. Homem de Deus, disse o saduceu ao sentá-lo diante da assembleia, estás em tribunal por causa de tuas palavras que agitam nosso povo. O que tens a dizer? Felipe olhou ao redor, os olhos da multidão, alguns esperançosos, outros céticos, estavam fixos nele. Se sou chamado a testemunhar, farei. Com filhos e filhas de Abraão, direi que o Senhor é justo, e que seu amor permanece para sempre. E com isso, ele se preparou para compartilhar o testemunho de Jesus, seu coração vibrante com a certeza de que o plano soberano de Deus estava se desdobrando diante dele. O que começara nas ruas de uma cidade agora reverberaria até os confins da terra. O Espírito Santo sussurrava em seu interior, este é o momento, Filipe. Com toda a coragem que Deus lhe concedeu, Felipe começou a compartilhar a história da redenção, a verdade de Jesus, que se manifestara, e o poder que podia transformar corações. Enquanto falava, os olhos da multidão se abriram, e ele pôde ver as sementes da verdade começando a germinar entre eles. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida pairava no ar. Os líderes escutavam poucos, segurando-se em suas tradições. Felipe sabia que muitos ainda resistiriam, mas a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja ecoava em seu espírito. Assim, enquanto ele proclamava a esperança, uma pergunta fervia em seu coração: o que o Senhor ainda está preparando? E que novos desafios surgirão diante de nós, de maneira que sua glória seja revelada de forma ainda mais poderosa? Felipe sentiu uma nova onda de expectativa, à espera do que estava por vir no plano de Deus, certo de que, ao percorrer este caminho, cada passo se tornaria um testemunho de transformação para todos os que buscavam a verdade de Cristo. O próximo capítulo da jornada de Felipe estava prestes a ser escrito, e a luz que ele carregava estava prestes a brilhar ainda mais intensamente.